Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, sejam muito bem-vindos para a nossa live espírita aqui no canal Espiritualidade e Vida. Você que está chegando aí pela primeira vez e não conhece, esse aqui é o canal no YouTube Espiritualidade e Vida e nós estamos estudando o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. O livro se chama Nosso Lar. Nós já estamos estudando esse livro há um bom tempo. Estamos aqui terminando o capítulo 16, que é o encontro de André Luiz com a sua mãezinha. E eles estão aqui em uma conversa muito íntima, muito sensível, uma conversa emocionante, porque estão falando da situação familiar. Então, a mãe de André Luiz conseguiu resgatá-lo do umbral depois de muito tempo. André Luiz se recupera, especialmente se recupera das suas atitudes mentais equivocadas, e nesse contato com a sua mãe, a mãezinha começa a contar do pai dele, das duas irmãs, da situação de alguns familiares que ainda estavam encarnados, de uma irmã nova que ele perdeu no início da sua vida e que, no momento em que André Luiz está agora conversando com a mãezinha dele, essa irmã reencarnou para ajudar alguns parentes que ainda estavam na carne, vivendo uma série de equívocos, uma série de dificuldades. Então, é uma conversa bem familiar, bem íntima. Então, se você que está chegando aí agora, depois dê uma lida no capítulo 16. Nós estamos avançando aqui no estudo do livro Nosso Lar. E hoje, olha, a primeira pessoa a entrar aqui no canal foi a Neuza Quintanilha. E ela está dando boa noite. Depois a Sueli Barbosa, a Maria Tatman, a Marta Brito, a Helena Soleto, Sandra Henrique, Lúcia Iná Sá de Oliveira, Tânia Veloso. E agora o pessoal chegando aí, né? Ó, Angelina Sorato, Lúcia Matos, Rosângela Mariante, Marta Rodello. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso momento, é o nosso encontro. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, aqui no canal Espírita. Aliás, eu queria aproveitar para divulgar o nosso canal Espírita, o canal Espiritualidade e Vida. Esse canal, ele tem mais de 700 horas de estudo, de palestras. E, além disso, todos os dias de manhã eu posto uma prece, eu faço a leitura de uma prece psicografada por Francisco Cândido Xavier, ou uma mensagem que possa ser utilizada como prece, uma mensagem do Chico, e você pode começar o seu dia sintonizado, começar o seu dia com essa disposição de acertar, disposição de conectar-se com seus benfeitores espirituais, disposição de conectar-se com a espiritualidade superior. Então, é a nossa forma de contribuir. Você pode se inscrever no canal gratuitamente, usufruir gratuitamente de todos os vídeos, de todo o trabalho. São mais de 4 anos de trabalho nesse canal Espiritualidade e Vida. É um canal que já tem um bom tempo e eu aconselho que você divulgue para os seus familiares, divulgue para as pessoas que você esteja sentindo agora que estão um pouco assustadas, apavoradas com essa quarentena, que estão em algum tipo de crise. É muito importante a gente levar o consolo e o esclarecimento da doutrina espírita. E a minha forma de contribuir
com todos é através desse canal espírita em que eu disponibilizo estudos, reflexões, como essa aqui do livro Nosso Lar. Combinado? Então não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Compartilha, porque é importante você divulgar, né? Os índices de depressão estão aumentando muito, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão sentindo uma angústia por diversas razões. A pandemia trouxe uma série de preocupações, uma série de dificuldades. Muitas pessoas perderam entes queridos nessa pandemia, algumas se sentiram bem desamparadas em função desse fato. Então, nada como a gente resgatar as raízes espirituais. Nós somos espíritos imortais, mas é preciso cultivar a nossa espiritualidade. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade são as características, os atributos do espírito. Então, todo atributo do espírito imortal é espiritualidade. Toda vez, não é mesmo? Não é? Da mesma maneira que todos os atributos do corpo físico é a corporalidade. Não é? Então, se eu cuido do espírito, se eu ativo os potenciais da minha alma, na verdade eu estou trabalhando espiritualidade, os atributos do espírito. Então, esse é o sentido que a gente compreende a palavra espiritualidade, e é por isso que espiritualidade está no título do canal. Né? Espiritualidade e vida. Porque se nós não ativarmos, se nós não cultivarmos, como está dizendo Abel Gabriche aí, a nossa essência divina, se nós não ativarmos a nossa essência espiritual, nós não teremos espiritualidade. E, por consequência, a nossa vida será uma vida puramente material, puramente corporal, puramente transitória. E isso, evidentemente, não é bom para ninguém. Ok? Então, explicando aí o título do canal, esse é o sentido de espiritualidade. Aliás, no prefácio da obra Nosso Lar, Emmanuel diz isso, que todos precisamos de espiritualismo, de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque não adianta você estudar o espiritismo por 60, 70, 100 anos, se você não desenvolver o seu espírito, se você não aplicar isso em você, não tem espiritualidade. Então, terá sido um desperdício dessa maravilhosa oportunidade que é ter o Consolador na nossa vida, o Consolador prometido na nossa vida. Ok? Vamos lá, então? Temos uma conversa, a gente parou num parágrafo aqui, em que a mãezinha de André Luiz faz um retrato psicológico do pai de André Luiz. O pai de André Luiz estava no umbral com as duas amantes. Durante a vida ele teve diversas amantes, não soube ser fiel, não soube honrar o casamento, e das diversas amantes que ele teve, ele se vinculou de uma maneira mais forte, mais intensa, a duas criaturas. Falando no umbral com essas duas criaturas, com essas duas moças, ainda extremamente vinculado, naturalmente. Aqui não está dizendo, mas a gente sabe que tipo de vínculo, né? Um vínculo fortemente sensual, um vínculo que está muito ligado à sensação, que está muito ligado ainda a aquele afeto mais material, aquele afeto mais grosseiro, né? Claro, ele vai precisar, o pai do André Luiz chama Laerte, e ele vai precisar trabalhar isso, ele vai precisar transformar esse afeto, ele vai precisar transformar essa atração, essa experiência que ele teve na carne, ele vai ter que transformar isso no amor puro das almas. E isso vai ser um grande desafio,
porque isso não se desenvolve no estalar de dedos, isso não se desenvolve da noite para o dia. Então, a mãezinha de André Luiz, ela dá um retrato psicológico. Ela diz assim: Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde, ou seja, em vão. Em vão. Quase que o Clarencio conseguiu resgatar ele. E por que que não conseguiu? Por que que não conseguiu? Aqui começa o retrato psicológico. Olha a beleza desse diagnóstico, porque ele é uma lição para todos nós. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Não é possível acender luz em candeias sem óleo e sem pavio. Olha que interessante. Você toma uma candeia nas mãos, você está com fogo e você quer acender a candeia. Mas se a candeia não tem pavio, e se ela não tem o óleo, que é o combustível para alimentar aquela chama, como vai ser? Como que vai ser? Não adianta você acender, porque aquela chama não vai durar, nem vai durar poucos segundos, vai durar muito pouco. Então, toda luz precisa de combustível, não é? Todo desejo de ascensão precisa de disciplina, precisa de transformação íntima, precisa de renovação e, principalmente, precisa de vontade. Vontade. Se o espírito não quer, nada muda. Nada muda. Porque é a vontade que determina toda mudança. É a vontade. Quanto maior a vontade, mais intensa a mudança. Né? Então aqui faltou a adesão mental do Laerte. E aí ele não conseguia levantar. Levantar em que sentido, gente? No sentido físico? Claro que não. O levantar aqui é o sentido vibratório. O Laerte precisava mudar o foco de interesse dele. Ele estava apegado a padrões de relacionamento, a padrões emocionais ainda muito grosseiros. Então, era necessário que ele elevasse o padrão, levantasse, elevasse o padrão. Né? Então, olha que importante isso. Olha a importância. Né? A Elba Venâncio está perguntando aí, Elba, essa pergunta que você está fazendo está respondida aqui no livro. Onde que o Laerte está? Ele não está no umbral? Não está numa situação difícil? Está respondida a sua questão. A vida é feita de semeaduras e colheitas. Nós colhemos aquilo que semeamos. Aquilo que ele semeou durante a vida, ele está colhendo aquilo. Não é? Então, nós não precisamos julgar, não precisamos apedrejar, não precisamos condenar, mas as consequências estão aí. Estão claras. Né? O livro está deixando claro quais são as consequências. Qual que é o resultado. Não é isso? Então, não tem nem necessidade de eu dizer. Não é? A visão da doutrina espírita é: você colhe aquilo que você planta. É simples. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se você semear tempestade, você vai. Né? Se você semear vento, você vai colher tempestade. Não é isso? Então, o meu destino, a minha vida, será o resultado da semeadura que eu fizer. Não é?
da semeadura que eu fizer. Não é mesmo? Ok? Então, as consequências estão aqui. Estão claras aqui. Agora, qual é, quando há um relacionamento, qual a decisão será tomada? Isso é do foro íntimo de cada um. Aí é uma decisão, é uma escolha, e não cabe a nós aqui dar regrinha, receitinha de bolo do que tem que fazer, do que não tem que fazer. Correto? Ah, se acontecer isso, você tem que separar. Ah, não, se acontecer, não pode. Não cabe a nós dar receita de bolo para a consciência das pessoas. As pessoas vão ter que decidir, não é? Pode ser que haja o perdão, a compreensão, e eles resolvam restaurar, reerguer, refazer a relação. Pode ser que não queiram fazer isso. Nós temos que respeitar a decisão consciencial de cada um, ok? Então, gente, é muito importante isso. O espiritismo não é receitinha de bolo dizendo o que as pessoas têm que fazer. O que elas têm que falar, o que elas têm que vestir, o que elas têm que comer, qual a decisão que elas vão tomar. Por quê? Porque a decisão que nós tomamos, quem sofre as consequências somos nós. Então, a proposta aqui é esclarecer a nossa consciência, para que a gente possa tomar decisões sábias, maduras. Ok? Esse é o sentido. Então, toda vez que alguém vem com receitinha de bolo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu já fico recolhido em silêncio. Fico recolhido em silêncio. Porque a doutrina espírita nos ensina a pensar. A doutrina espírita nos ensina a decidir. Nos ensina a escolher o melhor. E mais, ela nos ensina a aceitar as consequências do que fizemos. Porque muita coisa que nós estamos vivendo hoje é consequência do que nós fizemos ontem. Então tem que ter coragem para acolher o passado. Tem que ter coragem de receber com resignação, com confiança em Deus, para purificar o passado. Ok? Para purificar o passado. Essa é a proposta. Nós estamos aqui para purificar o passado e para construir um novo futuro. Esse é o sentido. Não é isso? Então, ninguém vai tomar decisão para ninguém. Não é? Ninguém vai tomar decisão para ninguém. Ninguém vai dizer o que o outro tem que fazer. Correto? Então, cada um precisa avaliar, precisa... Agora, nós temos princípios. O Cristo nos deixou princípios. Qual que é o princípio? Eu posso começar a defender vingança? Não foi isso que o Cristo ensinou. O Cristo ensinou vingança? Não. Não foi. O Cristo ensinou condenar o outro? Não. Não é? Então, nós temos a moral do Cristo para nos orientar nas nossas escolhas. Nas nossas escolhas. Uma coisa eu vou dizer. Escolher o melhor, escolher a verdade, escolher o amor, escolher o bem, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O fácil é ser egoísta. O fácil é o caminho largo. Jesus já disse isso. A porta larga e a porta estreita. A moral do Cristo é a porta estreita. É difícil, é doloroso, é sacrificioso. Não é fácil. Não é fácil. Não vamos ficar com fantasia. Seguir Jesus é a coisa mais difícil do mundo. Senão a gente começa a alimentar a fantasia. O fácil é você agir contrário ao que Jesus ensinou. Isso é fácil. Porque aí basta você dar vazão aos impulsos animais. Basta você agir impensadamente.
É a porta larga. Ok? Então vamos lá. Por isso que o Laerte está aqui. Por que ele ainda estava no umbral? Porque é fácil ficar no umbral. É fácil você dar vazão à sua animalidade, à sua inferioridade. É fácil você não exercitar a vontade. É fácil você não mudar de hábito. É fácil você não exercer a vontade. É fácil, por isso que ele está lá. O difícil é subir. Não é? Então a gente costuma brincar que rolar morro abaixo é fácil. É só você cair e sair rolando. O difícil é escalar a montanha. Aí é difícil. E no caso do Laerte aqui, ele está rolando o morro abaixo. E sem vontade de subir. Ok? E outra questão. Além dele estar sem vontade de levantar, ele também não quer ampliar a visão. E essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Muitas vezes nós estamos vivendo uma expiação, muitas vezes nós estamos vivendo uma prova, muitas vezes a gente está vivendo uma dificuldade e a gente não quer ampliar a nossa visão. A gente quer continuar pensando no mesmo esqueminha, no mesmo esquema mental. Não tem jeito. Evolução é ampliar a mente, é ampliar a consciência, ampliar a nossa percepção, é enxergar ângulos que a gente não enxergava. Esse é o segredo da evolução. Então, quando chega uma prova na nossa vida, você está vivendo uma provação, o que a vida quer? Ela quer que você amplie a sua mente. Ela quer que você amplie a sua visão espiritual. Surgiu uma expiação. Quando surge uma expiação, você está resgatando algo do passado. O que a vida quer? Ela quer que a gente mude a nossa visão, mude a nossa percepção. Por quê? Porque se não mudar, nós vamos repetir os mesmos erros indefinidamente. E nós, na verdade, muitos de nós, maioria de nós, em algumas áreas, está repetindo erros há 2.000, 3.000 anos. Repetindo os erros. Num ciclo vicioso. Num ciclo vicioso. Por quê? Porque não amplia a visão espiritual. Não amplia a visão espiritual. Então, qual que era o problema do Laerte aqui? Ele não queria nem soerguer, ele não queria elevar seu padrão e não queria ampliar a visão. No entanto, aí ela continua no retrato psicológico dele. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo. Olha isso, gente. Inativo em si mesmo. Muitas vezes, a gente está agindo só fora, movimentando, fazendo um tanto de coisas fora, mas estamos inativos dentro de nós. Dentro de nós. Então, é preciso que tenha ação interior, e a ação interior demanda vontade. Vontade. Não é? E aí, como ele não tinha ação interior, ele fica como nós, olha aqui. O Laerte ficava entre a indiferença e a revolta. É o nosso caso. A gente não quer exercer a vontade, não quer mudar, não quer ampliar a visão espiritual, não quer transformar-se, não quer exercer a vontade, mas quer reclamar. Quer reclamar do resultado. Então, olha que interessante. A gente não quer mudar a sementeira, mas quer reclamar da colheita. E aí entra num circuito de revolta, que é uma algema para o espírito. A revolta é uma atitude mental
que algema o espírito no erro. Ele fica cristalizado num círculo vicioso. Não é? Por quê? Porque ele não quer mudar, mas acha ruim o resultado. Né? Então, é aquele, como diz aquelas frases, né, de autoajuda. Como eu vou esperar um resultado diferente se eu estou agindo da mesma forma? Como? Se eu estou agindo da mesma forma, como eu vou esperar um resultado diferente? Não tem como. É o caso do Laerte. Então, vamos ser claros aqui, para não ficar filosófico. Qual que é o caso do Laerte aqui? Ele estava encarnado e estava lá envolvido com essas duas moças. Desencarnou e continua envolvido com elas. Mesmo depois de ter morrido, mesmo depois de saber que só o corpo morre, mesmo sabendo que o espírito é imortal, ele continua fazendo as mesmas escolhas. Não é? Não é isso? É. A Hilda Santos está perguntando se pode ter havido alguma evolução do Laerte. Com certeza, Hilda. Com certeza, né? Ele já deve estar encarnado há muito tempo, né? Aqui nós estamos estudando uma história que o Chico psicografou em 1948. Né? Já se passaram mais de 70 anos dessa história aqui, não é? Tudo mudou, tudo aqui mudou, não é? Tudo aqui mudou. Não, a gente não sabe, não é? E também não é importante. Também não é importante. O importante aqui é a lição. A lição que está aqui para nós, não é? Percebe? Então, o importante não é saber a história do Laerte. O que aconteceu? A história do Laerte é dele. A questão aqui é a minha. Eu pegar esse ensinamento e aplicar na minha vida. Porque aí vai fazer diferença. Né? Aí será proveitoso. Né? Então, olha o quadro aqui. O Laerte desencarnou, sabe que está desencarnado, sabe que a vida é imortal e continua fazendo as mesmas escolhas. Está lá com as duas moças. Não mudou nada. Não mudou o padrão mental. Não mudou o padrão emocional. Não mudou o padrão comportamental. O pensamento, as emoções e o comportamento continuam os mesmos. Continuam os mesmos. Então, qual que é a lição aqui? A morte não muda seu padrão mental. A morte não muda seu padrão emocional. A morte não muda seu comportamento. O que muda tudo isso? A vontade. É a minha vontade. Se eu não aplicar a minha vontade, eu não mudo meu pensamento. É por isso que nós estamos estudando nosso lar aqui. Por que nós estamos estudando essa obra? Para ampliar nossa visão espiritual, nós todos. Estamos aqui juntos, ó. Somos já praticamente 1.700 pessoas aqui nessa live. 1.700 pessoas buscando abrir a visão espiritual. 1.700 pessoas buscando ampliar a mente. Nós estamos estudando a obra aqui para quê? Para mudar nossos padrões emocionais. E estamos interessados em quê? Estamos interessados em quê? Em mudar nosso comportamento. Porque sem mudança de comportamento, não haverá mudança de resultado. Sem mudança de comportamento, a colheita será a mesma. A mesma. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Então, retrato psicológico do Laerte. Lição para todos nós. Para todos nós. Eu leio essa história aqui, eu não fico pensando no Laerte. Não estou preocupado com o Laerte. O Laerte está seguindo a vida dele.
eu leio essa história aqui e eu trago essa lição para mim. Eu trago essa lição para mim. Não é isso? Não. Esse é que é o segredo. Aplicar a lição em mim, para que eu possa progredir. Progredir. Essa é a nossa meta sublime. Progresso espiritual. E progresso espiritual se faz mudança de mentalidade. Tem que mudar a forma de pensar. Mudança emocional. Eu tenho que mudar meus padrões emocionais, meus padrões de sentimento. E eu tenho que mudar comportamento. Conduta. Tem que mudar conduta, mudar comportamento. Sem isso, eu estou, na verdade, girando em círculo, estou igual o Laerte. Essa é a lição do Laerte para a gente. Né? E aí, depois de longa pausa, suspirou, continuando. Olha que interessante. Então, a mãezinha do André Luiz até deu um suspiro, né? Porque difícil você ter uma pessoa amada nessa situação. Não é fácil. Não é fácil. E aí ela continuou, ainda tem mais notícia. Olha isso. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Olha isso. Então além do Laerte, do pai de André Luiz, as duas irmãs dele também ainda estavam no umbral. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Olha o trabalho da mãezinha de André Luiz. Então, ela estava numa esfera superior, mas ela tinha que ajudar André Luiz, ajudar o Laerte, ajudar a Clara, ajudar a Priscila, está ajudando a família inteira. Porque a família inteira estava presa numa situação difícil. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças em breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Olha, já convocou o André Luiz. Entenderam, gente? Então, a mãezinha de André Luiz tinha o pai, Laerte, e o André Luiz tinha 3 irmãs. A Clara, a Priscila e a Luísa. A Luísa encarnou cedo. Encarnou jovenzinha, foi a primeira a desencarnar. André Luiz era pequeno, está contando aqui, não é? E ela desencarnou. E ela foi para o mundo espiritual, ficou esperando a mãezinha. A mãezinha chegou e ela trabalhava para ajudar André Luiz, trabalhava para ajudar o pai, trabalhava para ajudar as irmãs Clara e Priscila. Mas a situação da família deles era tão complicada que ela precisou reencarnar, num gesto de renúncia, de heroísmo. Olha isso, gente. Olha isso. Pois é, a Cida Rodarte está falando. E a gente acha que está desamparado na Terra. E a gente acha que está desamparado. Exatamente, Cida. Exatamente. Não é? A Suzete Souza está dizendo, que família maravilhosa. Mas essa é a história de todas as famílias, Suzete.
Essa é a história de todas as famílias, da minha, da sua, de todos nós. De todos nós. Sempre tem alguém que está à frente e sempre tem alguém que está atrás. É uma fila indiana, né? Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Mas todos estão de mãos dadas ajudando uns aos outros. Percebeu? Não é? Então, olha que interessante. E aí a mãezinha fala, meu filho, e agora eu estou esperando você. Estou esperando você recuperar para você começar a fazer o papel da Luísa. Você me ajudar com as suas duas irmãs e com seu pai. Eu vou precisar do seu trabalho, da sua ajuda. E aqui, gente, nós aprendemos uma coisa muito importante. Você quer ajudar? Quer ajudar? Não é? Quer ajudar os familiares? Quer ajudar as pessoas que você ama? Então, invista no seu crescimento espiritual. É igual avião. Se cair a máscara, coloca primeiro em você. Faça um investimento no seu progresso moral. Faça um investimento no seu progresso espiritual. Para que você tenha condições de auxiliar quem você ama. Correto? Porque senão você não vai conseguir ajudar. Você não vai conseguir auxiliar. Você vai ter boa vontade, você vai ter o amor, mas não vai ter condição intelectual, emocional e moral de ajudar. Entendeu? Estão entendendo o que a mãezinha do André Luiz está dizendo para ele? Está dizendo para ele, meu filho, quer ajudar teu pai? Você quer ajudar as tuas irmãs? Então, melhora rápido. Vamos embora. Para de reclamar, para de ficar chorando, para de ficar se fazendo de vítima. Assume sua vida, vai com vontade, melhora, agarra no trabalho para você ter condições de auxiliar. Para você ter condições de auxiliar. Então, esse é o segredo aqui. Esse é o segredo. Aí o André Luiz vai começar a dizer o que ele sentiu, né? Ele fala assim, assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei, a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Olha só. Olha onde que o André Luiz foi entrar. Olha isso. Porque ele lembrou, quer dizer, entrou numa defesa passional do pai. Mas papai comungava todos os domingos, não é? Porque é isso que acontece, gente. Quando a gente chega no mundo espiritual, a nossa intimidade é revelada. Aqui na carne, a gente pode esconder. A gente pode viver um teatro social. Mas quando chega na espiritualidade, fica claro, fica patente a nossa verdadeira condição espiritual. E agora o que o André Luiz estava fazendo? Ele estava colocando a culpa nas duas moças, chamando elas de mulheres infames. Olha isso. Isentando o pai dele de toda a responsabilidade. Olha isso. De toda a responsabilidade. Quer dizer, o pai dele era inocente, era vítima, e agora as moças que eram infames.
Percebe a passionalidade? Percebe como que ele está sendo parcial? E julgando. Isso, Gisele. E julgando. 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 E nós vamos ver aqui que ele não tem condição de julgar. Ele não tem. Ele também, imaginem, o André Luiz, ele desencarnou com sífilis. Então, como é que ele pode fazer um julgamento desse? Como? Não é? Aí a mãezinha, olha que lindo isso aqui. A mãe, com todo o carinho, mas com toda a energia amorosa, olha o que ela fala. Não as classifiques assim. Olha isso. Ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. Olha, gente, isso aqui, para agora. Isso aqui é evangelho puro. Puro. Mas não é fácil. Isso aqui é evangelho puro, mas é bebida amarga. Olha isso. O que a mãezinha do André Luiz diz? Ela poderia falar, não poderia? Ela teve uma vida irrepreensível. Ela teve uma vida irrepreensível. Ela poderia, mas ela está julgando? Não. Não. Ela que podia, diz assim, não classifica as moças assim, meu filho, como mulheres infames. Não classifique elas dessa forma. Chama elas de irmãs doentes, irmãs ignorantes ou irmãs infelizes. Então, olha como é que muda o conceito. Aqui na Terra, alguém poderia pensar assim, elas se deram bem e a mãezinha do André Luiz se deu mal. Será? Vem a desencarnação, quem que se deu mal? Quem que se deu mal? Quem que está no umbral? A mãezinha do André Luiz está numa esfera superior. Esfera superior. As duas estão no umbral. Então, tá vendo como é que muda o conceito? Tá vendo como é que muda o conceito? Então, aqui na Terra, o que a gente costuma fazer? A gente costuma aplaudir o mais esperto, o mais violento, aquele que não é pego, aquele que engana, aquele que tira vantagem, não é isso? E aí a gente coloca essas pessoas num pedestal. Só que morreu, muda o jogo. Muda o jogo. Né? Então, quem é? Quem é realmente que estava infeliz? O Laerte e as duas irmãs, que se envolveram nessa relação imatura. Imatura. E a mãezinha de André Luiz, que aos olhos do mundo poderia ser classificada como uma boba, na verdade, era a única que está numa condição feliz. Pessoal, espera um pouquinho, o pessoal está ansioso para a história. Calma, calma. Nós vamos saber qual vai ser a história. Calma, espera um pouquinho. Tá todo mundo, o que vai acontecer? Vai reencarnar? Calma.
Calma, o gostoso do livro aqui é a gente contando a história aos poucos e lendo. Né? Vamos esperar, calma, calma, calma. Não é? Vamos usufruir aqui essa história maravilhosa. Então, olha isso. Então a mãezinha falou, não chama elas assim, meu filho. Não faz isso. Né? São filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Olha isso, meu Deus. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos, o Laerte e as duas moças, ao coração dela. Por que ela está dizendo isso? Que recursos são esses? Que recursos são esses? São externos? Vocês acham que são recursos externos? Que recursos são esses? Recursos interiores. O que a mãezinha de André Luiz vai fazer, nós vamos ver aqui. O que ela vai fazer? Para fazer o que ela vai fazer, você tem que ter muita grandeza espiritual. Não é para qualquer um. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tem que se preparar em termos de sabedoria e tem que se preparar em termos de amor. Tem que se preparar em termos de resistência moral. Tem que ser capaz de perdoar. Tem que ser capaz de educar. Recursos. Então, o que ela está dizendo? Meu filho, eu acho que eu já amealhei os recursos interiores para interceder e resolver essa situação. Olha, gente. Que grandeza. Que grandeza. Porque nós queremos resolver tudo na pancada e na violência. Nós queremos resolver tudo na estupidez. Mas a vida verdadeira exige sabedoria, amor, paciência, renúncia, compreensão. Os valores são outros. Os valores são outros. Então, nós vamos tomar contato com a decisão que a mãezinha do André Luiz vai tomar, e aí nós vamos entender por que ela está numa esfera superior, gente. 1 mais 1 é 2. Entendeu? É uma coisa que, às vezes, eu vejo nas pessoas, elas acham que os espíritos chegam nas esferas superiores assim, por acidente, tropeçou e caiu numa esfera superior. Não, gente. A pessoa, para ir para uma esfera superior, ela tem que merecer muito, tem que fazer muito esforço. A mãezinha do André Luiz não estava lá por acaso, não. Não estava por acidente. Não é? Não é? Exatamente. A Sueli está escrevendo aí. Não é à toa que ela estava numa esfera superior. Não é acidente, não tropeçou e caiu lá. Não. 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 Então, é bom a gente entender isso. Em termos de evolução espiritual, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. A lei é de mérito. Mérito espiritual. Mérito. É o que Jesus disse. A cada um segundo as suas obras, não é? Então, vamos entender isso aqui. Aí o André Luiz diz assim,
espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Oh. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar-me relativamente a Zélia e as crianças? Zélia é a esposa que o André Luiz deixou, né? No mundo, na carne. E os filhos também, as crianças. Aguardo ansioso o instante de voltar à casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Acontece, gente, que não era isso, né? Então, o que nós vamos perceber aqui? Por que eles não estavam deixando André Luiz visitar o lar dele? Porque tudo mudou. Tudo mudou. A esposa havia casado novamente, os filhos haviam crescido, cada um seguido a sua vida. Esse quadro que ele estava imaginando aqui era só na imaginação dele. Nós vamos ver isso aqui. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. Olha isso. E depois de meditar alguns instantes, acrescentou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Olha isso. O Erani Campos está falando, coitado, né? Pois é, ou seja, ele precisava se preparar. Ele precisava se fortalecer para o que ele vai ver. Ele precisava estar forte para poder aguentar o que ele vai encontrar. Entenderam, gente? Então, prepara-te em primeiro lugar. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Olha a sabedoria disso, gente. Olha o que a mãezinha do André Luiz está dizendo para ele. Tem problemas que você tem que entregar para Deus. Porque você não vai conseguir resolver agora. Tem que esperar o tempo. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir primeiro. Então, essa é a grande lição. Meus queridos, nós chegamos aqui ao final da live. Eu preciso interromper, porque daqui a pouquinho começa às 21 horas a live no outro canal, canal Odisseia. Eu preciso só ajeitar aqui o computador, conectar. Então, eu desejo a todos uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, que a gente fique aí com essas lições na nossa mente, no nosso coração. Um bom fim de semana para todos, um bom feriado. Quinta-feira que vem, a gente se encontra aqui, no canal Espiritualidade e Vida, às 20 horas, horário de Brasília. Um beijo para todos!